apresentador, que é da Graciosa, já deu a palavra a um picoense e agora é a vez de ouvirmos um terceirense. Advogado, político, jurista, historiador, ele é de facto um homem inteligente e de livre pensamento. Licenciado em Direito, foi deputado independente da Assembleia Nacional, integrando a chamada Ala Liberal. Após o 25 de Abril, integrou a Junta Regional dos Açores, foi deputado e presidente, o primeiro, da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Entre 1978 e 1979, ocupou o cargo de Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro no 4º Governo Constitucional, chefiado por Mota Pinto. Foi autor e apresentador de um programa de divulgação histórica intitulado Sentinelas do Atlântico, de boas memórias, da nossa RTP Açores. Senhoras e senhores, fiquemos com o terceirense, que é hoje um nome incontornável na advocacia portuguesa, o Dr. Álvaro Monjardim. Presidente do Governo Regional, Sr. Presidente da Câmara de São Roque de Pico, Sr. Ex-Presidente da República, General António Romanianos, Sras. e Srs. Ainda bem que me apresentaram como um homem de livre pensamento. Foi uma coisa que sempre procurei ser isto quando se tem a profissão que eu tenho há quase 62 anos, sempre teve que ser assim. Quando o Sr. Presidente da Câmara me convidou para tomar parte nesta sessão, lá se lembrar do que eu lhe disse, eu fui dissolvido no próprio dia 25 de Abril. Embora não tivesse grandes compromissos com o regime nacional, tinha mesmo nenhum. Estava lá por causa daquela dinâmica do planeamento regional, que tinha levado ao Parlamento, mas foi dos que estiveram também no lado do carro, para ver como é que as coisas aconteciam, e foi dos que tiveram as pensas. Realmente se ia entrar, e de facto entrou-se uma situação diferente. Mas, o 42º aniversário desse movimento, e isso foi um pouco que eu disse, eu não posso desistir àquilo que me dita a consciência, que é dar um balanço daquilo que está a acontecer, do que tem acontecido. Porque temos que pensar nisso. E isto tem que ser pensado em termos não só regionais como nacionais. Porque isto não se resolve com soluções políticas. Isto resolve-se com vontade daquilo que antes se chamava a nação. Sem isso, não sei. Bem, foi a 9 de março de 2011, a última vez que me encontrei, logo que tinha encontrado, aquilo eu reencontrei com o General António Ramarianos. 9 de março de 2011. No aperto de mão que então trocámos, achei-o ainda mais sombrio de que quando, no já longínquo dia de 1976, em que ambos nos conhecemos, eu lhe disse que não podia excluir-se que Portugal pudesse vir a desaparecer como um país. Bem, não era de crer que no acotovelamento da recepção presidencial, em que há 5 anos então nos achávamos, lhe houvesse ocorrido essa conversa entre nós ambos, de 1976. Talvez estivesse só incomodado do que horas antes tinha ouvido ao Presidente reeleito Aníbal Cavaco Silva, no discurso de investidura para o seu 2º mandato, e que lhe tinha dado aso a uma moderada crítica a declarações proliferadas. É que já a esse tempo
a situação portuguesa era indisfarçavelmente difícil. Declarada crise financeira e crise política iminente. Tudo num amargo contraponto ao centenário da República em celebração dos 31 de janeiro de 2010 até 21 de agosto de 2011. Enquanto decorriam já medidas de intervenção externa mais penosas e humilhantes que as que tinham sido recusadas galhardamente em 1928 pela ditadura militar. E isto numa deriva que até reforçava a indesejada hipótese que eu havia apresentado aos generalianos no nosso encontro de 1976. 5 anos envolvidos sobre aquela recepção em Belém e 40 sobre a tal conversa em que o futuro português me surgira incerto. O que é que temos hoje? Temos que Portugal, ora sujeito a uma autêntica curatela externa, permanece numa situação crítica que nem se sabe se, nem quando, nem como acabará. Tal continuidade, abstraindo mesmo das penitências impostas aos portugueses, só realça as dúvidas sobre a viabilidade não da nação, mas do Estado português, que desacreditado económica, política, diplomaticamente, com orçamento deficitário desde 1971, antes de 25 de abril, em penosa reformulação desde 1974, sujeito a partir de 1977 a 3 sucessivos resgates financeiros internacionais, ajojado ao peso de enorme dívida externa. Já nem sequer me faz lembrar o fim da Primeira República, mas antes do Portugal de 1580, e sem o chamariz do Império de então. Remédios, dietas e disciplinas impostos a Portugal para o livrar da bancarrota iminente em 2011 e todas as dificuldades daí decorrentes desfizeram empreendimentos mais frágeis e ilusões, sobretudo criadas, alimentadas, instrumentalizadas e agravadas por estratégias e manipulações eleitorais. Fizeram, em qualquer caso, despertar forças sociais adormecidas que possibilitaram à sociedade portuguesa, numa resiliência, aliás, histórica, ir-se adaptando à situação e à perda dessas ilusões. No meio de tais provações, e apesar de protestos e algum descrédito institucional, tem-se mantido o regime político e as liberdades democráticas que se ganharam com o movimento e a revolução iniciada a 25 de abril de 1974. Mas a derrocada de várias estruturas mostrou a fragilidade de muitas delas, mesmo mais acreditadas, enquanto a escassez dos meios materiais e de trabalho punha inexorável termo a teores de vida que, por muito melhores que os anteriores, a qualquer um gostaria sempre de perder. É nisto que estamos, e tudo leva a crer que iremos continuar por bastante tempo. Nunca se esqueça que a admissão portuguesa nas comunidades europeias em 1985, efetivada logo em janeiro do ano seguinte,
aconteceu como aconteceu numa Europa ocidental, ainda próspera, e que, aliviada de maior peso de forças armadas nacionais por o escudo militar norte-americano, requerido pela Guerra Fria, podia ainda manter a grande criação do século XX, que é o Estado Social, e que acolhia países pobres e mal organizados, como a Grécia e logo depois Portugal, recém-saídos de regimes autoritários, qual a recompensa de haver, como de facto aconteceu, restaurada a democracia e cumprido coroados de um arrumo mais superficial do que completo das respectivas finanças públicas. E isto nos ajuda a reconhecer que a vida para todos, tornada mais difícil nestes últimos anos, tem essencialmente sido um encontro com a verdade portuguesa. Do mesmo passo evidenciando que, apesar do que custou, custa e custará, foi bem mais fácil restaurar a democracia do que é ganhar para Portugal uma viabilidade económica real, maiormente a nível europeu. É neste contexto que o próprio regime autonómico dos arquipélagos portugueses se sente, de algum modo, ameaçado, apesar de boas palavras em contrário e das garantias constitucionais, na medida em que, dependente que continua de apoios externos em contração, se arrisca a uma sensível limitação de meios e até de popularidade. Interrogações e dúvidas quanto ao futuro suscitado por tal condição afetam a consistência das aspirações que, 40 anos atrás, animaram a reivindicação do autogoverno de proximidade, financeiramente garantido pelo Estado, como meio de finalmente promover um desenvolvimento real e por medida deste nosso arquipélago. E nem sequer legitimam comparações credíveis entre o sistema político aqui vigente e o centralismo que permanece no demais território português, comprovativas da superioridade do regime autonómico, como pensavam os que há 4 séculos se bateram por implantá-lo. Quando o que por ora se pode dar por certo é que esse centralismo tem vindo a contaminar a governação regional que contra ele fora instaurada. E isto, enquanto, apesar de espetacular melhoria em infraestruturas, equipamentos e qualidade de vida de muita gente, da grande maioria de gente, da sua gente, a região continua pobre, na medida em que dela não arrancou um verdadeiro desenvolvimento com um progresso harmónico das suas pequenas e dispersas ilhas, o qual, após sensíveis passos iniciais, gradualmente se vê contestado em alguma opinião pública e, porventura, sob pressão desta, descurado por quem devia, no interesse comum, promover sempre a coesão e a complementaridade entre todas elas. É que também aqui nos Açores foi mais fácil ganhar a autonomia constitucional do que esse desenvolvimento real e harmónico, como ele deve ser. Pois até nisso aquele encontro com a verdade se estende à verdade humana e anímica de uma população que está enfeudada ao poder público, que tinha sufragado e que continua a sufragar, e que só parece reagir no divisionismo contra a efetiva e essencial coesão insular. Para ultrapassar os escolhos que todas estas verdades vão deixando a nu, incluído na correção do que já desponta contra o desenvolvimento na complementaridade de toda a região, que só em nome disso se unificou há 40 anos, não basta controlar as finanças, requalificar ou tentar requalificar a economia, valorizar os quadros políticos,
reformular os transportes, promover a universidade, colocar a região no mundo por vias mais do que turísticas ou folclóricas, porque é necessário uma revolução cultural com a assunção de valores positivos, a alteração de hábitos passivos e a libertação de forças criativas que as comunidades imigradas até mostram possuir, trazendo a tanto quem governa como a quem é governado o tino, a disciplina, a eficácia e a responsabilidade, sem os quais o desenvolvimento pouco mais é que uma aparência. Institucionalmente, deve reconhecer-se que a existência da autonomia regional ainda não foi inteiramente digerida e muito menos assimilada pela classe político-jurídica nacional, como novidade que era e é no direito público português, tanto pela dignidade constitucional, ausente nas fórmulas autonómicas anteriores, como pela dimensão política, que amplamente as ultrapassou na faculdade de criar direito conforme opções local e organicamente expressas. Depois, porque o Fedão se restringiu ao Portugal insular, enquanto no restante do país permaneceu o centralismo, com derrogações mínimas ao nível municipal, donde a sua nota exótica e a dificuldade de compreendê-la subsistem mesmo apesar, quando não mesmo por causa, de alguns aperfeiçoamentos que lhe trouxeram as revisões constitucionais. É que em Portugal, país crítico desde um início histórico, em que o Estado precedeu a própria nação, o centralismo político nunca deixou grande espaço para corpos intermédios. E daí que as agressões autonómicas, traduzindo-se como se traduziam numa amputação do poder central, só tenham ocorrido em tempos de fraqueza dele. A novidade e a ousadia da sua reivindicação de 1974, em paralelo, se não mesmo confusão com mais um surto separatista nos Açores, apimentaram, ao ponto de os dramatizar, os trabalhos da Assembleia Constituinte, quando, nos últimos dias do seu mandato, libertou os preceitos essenciais, com a oposição cerrada do Partido Comunista, uma defesa bastante tática por parte do Partido Popular Democrático e cautamente favorável pelo do Partido Socialista. Foi deste caldo parlamentar que saiu, com restrições várias e uma deficiente sistematização, só aos poucos melhorada em anteriores revisões, a exceção que, de facto, a autonomia insular não deixava de ser no quadro do Estado unitário português. Note-se que, respaldado como logo foi, em maiorias parlamentares desconfortáveis e ainda sem verdadeiros problemas internos, o novo sistema teve uma aceitação local que chegou a ser entusiástica e até uma incipiente consideração a nível central, onde, entretanto, a instabilidade permanecia. Mas depressa surgiram situações conflituais em que a região também não foi isenta de culpas e as consequentes crispações. Com isso, as iniciais reservas anímicas evoluíram até o ponto de construções doutrinais restritivas que, reconheça-se, não suscitaram a resposta regional com um nível de qualidade que seria de esperar do próprio exercício da autonomia. Estas reservas não têm ultimamente poupado um dos privilégios ganhos para regiões autónomas na Constituição de 1976, que é o de participar nas negociações internacionais que digam respeito e nos benefícios delas decorrentes, e ainda, por via consultiva, em definições nacionais com incidência nos seus interesses, entre os quais se contam as relativas ao território regional. Quando, em junho de 1973, defendi o princípio de os custos da insularidade serem custos de soberania, não me fundamentei na solidariedade nacional para com o que, mais tarde, ganharia o para mim devido e
epíteto de ultraperiferia. A sua base era outra. E tinha a ver com a localização estratégica deste arquipélago, razão do seu povoamento no século XV e condição de momentos vários da sua história. Uma história transatlântica, transcendente da portuguesa e, ao tempo, marcada pela Guerra Fria então a decorrer. E também o terá sido para o direito das regiões autónomas àquelas participações e benefícios, e ainda do dever constitucional também dos órgãos de soberania ouvirem sempre sobre as questões da sua competência, ela respeitando os respectivos órgãos do governo próprio da região. Acontece que tudo isto tem a ver, no caso, da definição que se espera desde 2010 da plataforma continental portuguesa, com o facto de, como dispõe o número 2 do artigo 2º do Estatuto Político Administrativo dos Açores, o mar territorial e a plataforma continental contíguas ao arquipélago integrarem o território regional, sem deixar de ser território nacional. Deixo aqui referido, a concluir, por podermos estar presentemente em vésperas de tal definição ser feita ao nível das Nações Unidas. Uma expectativa autorizada por, no passado mês de março, a Comissão dos Limites haver já definido a plataforma continental argentina, cuja proposta havia sido formulada em 2009, ou seja, um ano antes da portuguesa. E, claro, por as últimas consequências de tal definição não poderem acontecer à margem das regiões autónomas de Portugal. Lembrá-lo aos órgãos de soberania não basta. O que ultimamente se tem passado, como já antes se passou, em negociações de sucessivas prorrogações sobre o uso pelos Estados Unidos de espaços açorianos para fins estratégico-comunitários, não é propriamente tranquilizador. Como, aliás, sucede, face ao presente português, também em questões destas, não basta apelar ao poder público por medidas que lhe competem. Esse tem sido um antigo erro dos portugueses, que até, veja-se lá, até faz lembrar Luís de Camões quando, nas estrofes finais dos Lusíadas, talvez só escritas depois do resto do poema, para a apresentação do mesmo poema ao rei, lhe pedia: fazei, senhor, que nunca os admirados alemães, ítalos, galos e ingleses possam dizer que são para mandados mais que para mandar os portugueses. Na visão do épico, restavam para o ajudar só os veteranos do Império. Quando, como será o caso português atual, já nem se trata de evitar a sujeição, mas de criar condições para acabar com ela. E tal é apenas possível se for assumido por toda a nação.